Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. A paz, irmão. Irmã. A paz, irmãos. Estamos aqui para a realização da quinta edição do DIP, Domingo da Igreja Perseguida, que acontece no dia de hoje, dia 30 de maio de 2021. As perseguições aos cristãos sempre existiram, desde o século I ao século XXI. Para isso, nós vamos fazer uma retrospectiva, uma reflexão para falar um pouquinho e lembrar sobre a Igreja Perseguida, do século I ao XXI. Nosso desejo é que você e sua família sejam totalmente impactados com tudo que será falado aqui nesse momento. Para isso, irmãos, hoje é o momento de fazermos uma reflexão acerca da Igreja Perseguida do século I ao século XXI. Nos primeiros séculos, inicia-se com o Império Romano perseguindo e oprimindo os cristãos, até o imperador Constantino oficializar o cristianismo no ano de 313. Durante esse período, teve o incêndio de Roma, em 64, quando Nero usou os cristãos de bode expiatório, culpando eles daquela tragédia. Muitos foram torturados, queimados e executados. Do século IV ao século V, houve uma trégua para os cristãos e uma certa tolerância, pelo menos dentro das fronteiras da civilização. Foi um período tranquilo. Dos séculos V ao XV, esse período é conhecido como Idade Média, o período medieval, os 1000 anos da incerteza, ou também chamado como a Idade das Trevas. A perseguição nessa época se deu por parte dos bárbaros e do islamismo, no norte da África e no Oriente Médio. A igreja foi destruída pelos muçulmanos. Na Europa e na Ásia, os bárbaros, que lutaram contra os romanos, expulsaram dali todos os povos e tomaram posse daquela região. Nas poucas igrejas sobreviventes, os cristãos eram vistos como cidadãos de segunda categoria. Por outro lado, a união entre a igreja e o Estado tornou o evangelho inacessível aos cristãos. Foi um tempo de dominação política e religiosa, ou seja, a igreja em si dominava o povo. Quando as missas eram rezadas apenas em latim, de conhecimento apenas do sacerdócio. A Bíblia só chegou às mãos dos fiéis depois da Reforma Protestante, que teve como personagem principal Martinho Lutero. Durante esse período, muitos foram excomungados e queimados na fogueira como hereges. Nos séculos XVI e XIX, muitos desses cristãos reformados, ou seja, os convertidos, sofreram perseguição em várias partes do mundo. Na maioria dos países europeus, houve tolerância no final do século XVII. E na Inglaterra, na Holanda, alguns países europeus, só aconteceu no final do século XVIII, bem recente. Quando veio o movimento iluminista, que separou a religião da vida cotidiana, a perseguição cessou em alguns lugares, acalmando, mas em outros, a perseguição por parte dos muçulmanos extremistas começou a crescer ainda mais e ainda permanece até os dias atuais. No século XXI, foi invadido pelo comunismo e pelo nacionalismo, isso de uma maneira geral
em todo o mundo. Uma nova doutrina ateísta, ou seja, descrente, chegou a tomar o lugar da religião, que o objetivo é religar o homem a Deus. Vemos isso hoje na China, na Coreia do Norte, em Cuba, Vietnã e vários outros países que podemos destacar, que está na lista dos 51 países que ainda perseguem os cristãos. No século XXI, que é o que nós estamos vivendo atualmente, esse movimento comunista se espalha de uma maneira desenfreada pelo mundo através desse marxismo cultural, que é uma forma bastante útil e sutil, leviano, de impor algumas ideologias, algumas regras de maneira sorrateira. Isso acontece através da cultura, através da educação, através do lazer, das universidades, dos teatros, até mesmo de algumas seitas e de algumas igrejas, e até mesmo nos programas infantis. Dessa forma, o cristianismo é atacado mesmo onde existe liberdade religiosa, como é o caso do país em que vivemos. O Brasil ainda nós temos a liberdade religiosa, mas estamos sendo aos pouquinhos atacados também de uma forma leviana e sorrateira. É uma nova modalidade de perseguição através do domínio da mente e não do corpo, ou seja, tirando a tua liberdade de expressar a sua fé. Mas essa é a realidade do mundo ocidental, que é onde nós vivemos. A igreja no mundo oriental tem enfrentado a perseguição à moda antiga, da forma como conhecemos na Bíblia, através de prisões, torturas, decapitações, execuções, como acontecem ainda em alguns países. Atualmente, a igreja perseguida tem crescido a cada ano. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti.
A paz do Senhor a todos. Vamos dar início agora no bate-papo e nós temos 2 assuntos importantíssimos para estar comentando com vocês e com o pessoal aqui. Para esse bate-papo nós temos o pastor Sandro, pastor do Mevan Indaial, nós temos a Mariela e nós temos a pastora Márcia, também do Mevan Indaial, e nós vamos começar esse bate-papo com um tema muito especial: liberdade. Nós sabemos que nós, no Brasil, nós temos uma liberdade religiosa. Nós podemos se reunir como igreja para cultuar o Senhor, nós podemos cantar, louvar, pregar, evangelizar. Nós não temos esse impedimento fisicamente. Ao contrário dos nossos irmãos da igreja perseguida, que sofrem uma perseguição física, não podendo se reunir, não podendo evangelizar. Muitas vezes são mortos por simplesmente crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então nós queremos começar esse bate-papo sobre essa liberdade, a diferença entre nós como igreja livre, fisicamente, né, podendo cultuar, e os nossos irmãos da igreja perseguida que não podem cultuar o Senhor, e mesmo assim eles pagam um preço, mesmo sabendo que podem ser mortos. Eles se reúnem escondido, eles dividem a Bíblia entre eles para poder ter o que meditar, né? Então eu queria ver um pouquinho sobre vocês, sobre essa liberdade. Qual a visão de vocês sobre esse tema? Pastora Márcia. A paz do Senhor para você que nos ouve, né? Que vai estar durante o tempo que estiver no ar essa ministração, essa palavra, esse debate, né? Que isso possa alcançar o teu coração. Bom, liberdade, né? Ou libertinagem. A gente acha muitas das vezes que nós temos aqui no Brasil toda a liberdade, né? Só que não sabemos usufruí-la adequadamente. E muitas das vezes, por causa dessa liberdade, nos tornamos tão mais escravos do que os nossos irmãos que são perseguidos lá fora. Porque quando eu sou perseguido, né, por amor de Jesus, quando eu dou a minha vida por amor de Jesus, quando eu cumpro aquilo que a palavra de Deus diz, né, que quando eu perder minha vida eu achará eles. Então os nossos irmãos lá fora, eles sofrem essa perseguição, mas eles sofrem com uma consciência que nós, dentro da nossa liberdade, não temos. Não é verdade? Não entendemos isso. E acabamos sendo perseguidos, não por causa da nossa fé, mas somos perseguidos por nós mesmos. Então eu acho que muitas das vezes somos tão mais escravos, né? Somos tão mais presos, né? Sendo livre do que aquele que, por amor de Jesus, é perseguido e é preso e tem a sua vida tirada. Então eu digo que nós aqui no Brasil, nós achamos que somos livres, mas acabamos sendo escravos de nós mesmos. É verdade, Mari. E acabamos não aproveitando isso, né? Essa liberdade que a gente tem, acabamos pensando: eu posso ir e vir a hora que eu quiser, então eu não dou valor para aquilo, né? A gente é escravo das concupiscências, né? Das coisas que o mundo acaba apresentando pra gente, porque eu vou e a hora que eu quiser eu volto para a igreja. E o que estamos fazendo com essa liberdade que temos, né? O que estamos fazendo com essa liberdade? Eu vejo também que a perseguição não deixa de ser uma ferramenta para levar o cristão para mais perto do Senhor, né? Verdade. Porque quando nós estamos bem, que nem nós, graças a Deus, nós não temos a perseguição que nem tem a China, que nem na África, muitos países africanos têm essa perseguição e nós não temos. E a perseguição desses países é quem faz, talvez, os cristãos estar mais perto de Deus, a buscar mais a face do Senhor,
com mais intensidade, porque o sofrimento, eu vejo assim que o sofrimento também é uma ferramenta de Deus para o ser humano, porque o sofrimento ele nos leva para mais perto de Deus, e a perseguição não deixa de ser uma ferramenta também, né? E nossa liberdade, nós perdemos a ferramenta, entendeu? Perdemos essa ferramenta, porque quando nós estamos bem, a gente não busca Deus, ou pelo menos não busca da forma que deveríamos buscar. Mas quando acontece algo na nossa casa, a primeira coisa, acontece algo de ruim com nós, a primeira coisa que a gente vai é para os pés do Senhor. Quando bate o desespero, o primeiro lugar que a gente vai é dobrar o joelho, clamar a Deus, buscar a face do Senhor. E nesses países que os cristãos, nossos irmãos, são perseguidos, eu acredito assim que por causa dessa perseguição, eles buscam mais a Deus do que nós. A dependência deles é maior. A dependência deles do Senhor é maior, porque eles estão sendo perseguidos, eles estão, né, como a gente ouve nas reportagens de pais de famílias que são assassinados, de mulheres que são assassinadas, e isso leva com que eles buscam mais a Deus, eles estão mais perto do Senhor do que muitas vezes nós. Então a nossa liberdade talvez muitas vezes nos prejudica, muitas vezes atrapalha, porque eu entendo que quando a gente não tá legal, é que a gente vai buscar Deus, e quando a gente é perseguido, é que a gente vai para os pés do Senhor, buscar a face do Senhor. Eu vejo que a igreja lá do primeiro século, ela só cresceu em função disso, em função da perseguição. Se a gente olhar para as Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar isso. Como que a igreja se espalhou no primeiro século? Como que ela se espalhou? Se Deus não teve que agir, né, usando até o inimigo para essa ação, foi isso que aconteceu, que a igreja então se espalhou para o mundo afora. É isso. E uma das coisas que me salta ao coração também, como o pastor Sandro falou sobre a ferramenta, né? A perseguição é uma ferramenta, e nós não temos essa ferramenta, não é verdade? Então é fácil, é muito fácil para nós dizer que morreria por Jesus Cristo, não é verdade? A gente não diz isso cantando, a gente diz isso por quê? Porque essa liberdade nos dá essa decisão, né? Ou pelo menos essa vontade de dizer, não, eu morro por Jesus. Agora você dizer, eu morro por Jesus com uma metralhadora na cabeça, não é verdade? Eu morro por Jesus vendo teu filho sendo morto, não é verdade? Então é isso que eu digo, os nossos irmãos perseguidos, eles fazem a escolha deles consciente daquilo que eles estão fazendo e consciente do dano que eles vão sofrer, da dor que eles vão sofrer, e mesmo assim eles permanecem, não é verdade? E nós, dentro da nossa vasta liberdade que temos, falamos, mas não praticamos. Podemos dizer que a nossa liberdade pode ser uma forma de perseguição para a igreja brasileira. Com certeza. Porque muitas vezes a liberdade, o poder fazer, entra também o caso da religiosidade. Muitas vezes ficar preso em um mundo e ficar preso em quatro paredes, sendo que a semente, né, da igreja perseguida, o id, é ir além daquilo que a gente vê. A liberdade que nós temos acaba nos engessando. Isso. Não é verdade? A liberdade nos engessa, porque eu digo assim, se eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu vou quando eu quero, não é verdade? Se eu sou livre, eu tenho o direito de escolha, e temos o direito de escolha, mas como você falou, Neto, a nossa liberdade, ela é uma forma de perseguição à igreja brasileira, principalmente à igreja brasileira. Por quê? Porque essa liberdade que os filhos de Deus estão tendo, eles estão usando erroneamente.
Não para ir por todo lugar e pregar o Evangelho, mas para achar que eu posso fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, e eu acabo esquecendo qual é o propósito meu nessa terra. Um exemplo que nós sofremos na pele foi com essa pandemia, né? Verdade. Muitas igrejas tiveram que fechar a porta. Muitas igrejas tiveram que fechar não só por um tempo, mas também não tiveram condições de continuar. E a gente vê muitos irmãos que antes da pandemia não aproveitavam muito a liberdade de vir no culto, mas com as portas fechadas, veio essa vontade de cultuar, veio essa vontade. Agora eu penso assim pela igreja perseguida, que não é só por causa da pandemia, é o ano todo. É direto, é sem cessar. Não poder ter esse relacionamento com os irmãos, porque pode ser preso, pode ser morto. Eu penso que a perseguição ela está às portas da nação brasileira, e a Igreja de Jesus ainda não se deu conta, justamente por causa da liberdade que ela tem, que ainda temos, ainda não nos demos conta como igreja, pastor, que a perseguição está às portas do nosso país. Por quê? Por causa justamente da liberdade que achamos que ainda temos, ou pensamos que ainda temos. Alguns anos atrás, a gente dizia que a perseguição estava tão longe, né? Mas isso acontece lá para a Arábia Saudita, para o Sudão. E se você for parar para ver, em 30º lugar entrou a Colômbia, aqui do lado. O Peru está quase entrando, a Venezuela está quase entrando. Então, a perseguição religiosa, a perseguição com o povo de Cristo, não está tão distante como nós pensávamos que estava. Está cada vez mais perto. E agora vem mais uma pergunta: como a igreja está se movendo em favor disso? Como a igreja está se movendo, sabendo que a perseguição está próxima, está chegando? Pastora Márcia. Eu penso que a igreja não está se movendo. Não está preparada? Não. A igreja ela ainda não entendeu isso. Porque eu digo, quando eu falo igreja, eu não falo denominação, mas eu falo eu falo vocês, eu falo cada um de vocês que nos assiste. Se nós verdadeiramente entendêssemos, né, que o que é uma perseguição, que a perseguição já está, que você não tem mais a liberdade de cultuar com suas portas abertas até a hora que você quer, já é uma perseguição. Se a igreja já tivesse entendido isso, a igreja já teria se movido em unidade, não em exclusividade. A igreja do Senhor Jesus no Brasil ainda é muito exclusiva e ela precisa ser unida para poder vencer a perseguição. Por isso que eu digo que a ferramenta que nós perdemos, pastor, nós vamos ter que encontrá-la. E a Bíblia ela vai se cumprir em tudo o que ela diz e o que ela fala. Então eu digo que ainda é o princípio. É o princípio ainda. E a igreja de Jesus, ela não está entendendo. Nós ainda como igreja, ainda não entendemos, ainda não, é como se nós ainda não aceitássemos. É como se nós ainda achamos que somos livres. Mas na realidade, nós estamos perdendo ela gradativamente. Então eu penso que está na hora da igreja acordar. Está na hora de eu acordar, está na hora de eu me posicionar. Eu acredito que na medida que Jesus se aproxima, né, muitos cristãos ainda não se deram conta dos sinais, né, da volta de Jesus, né? Os sinais são, né, praticamente todos os dias, né? Jesus alguma coisa está anunciando a volta do Senhor, e a igreja ainda não se deu conta disso, né? E quanto mais perto da volta de Jesus, mais o inimigo fica furioso e mais perseguição, né, em cima da igreja vai ter. Isso também nos mostra que é Jesus voltando. Isso também é um sinal da volta de Jesus. A igreja brasileira, ela está num sono, como o pastor falou, né? De não acordar para a realidade do que está acontecendo. Muitas vezes a gente conversa com cristãos, com irmãos em Cristo, e eles realmente acham que essa história de igreja perseguida não existe. Eles realmente acham que isso é balela, que isso é história, que realmente vai acontecer,
quando na verdade nós temos aí, né, as notícias e nós temos 50 países que são perseguidos. Não é uma perseguição pequena. Esses 50 países são perseguidos de forma violenta. Não pode expressar nenhum tipo de devoção a Deus. Existem países que têm armas próprias para quem é pego com Bíblia, para quem é pego orando. Se você for pego com uma folha da Bíblia, você pode ser morto. E a gente não dá valor, né? Ela fica na cabeceira da nossa cama. E quantas vezes a gente abre? Tem casas que tem mais de 10 Bíblias em casa. Sim, e esses países, eles decoram, né? Eles pregam a palavra com aquilo que eles sabem, com aquilo que eles guardam, né? Dentro deles, dentro do coração. E a gente não dá valor. O que a gente tem feito com essa liberdade? Eu vi um testemunho uma vez de uma irmã perseguida, que o jornalista perguntou para ela: mas como é que vocês leem a Bíblia? Como que você decora? E ela falou: a gente se reúne em um grupo, uma vez por semana, e cada um pega uma folha da Bíblia, uma página, e leva consigo. Na outra semana a gente se encontra de novo e a gente troca as folhas. Esse é o nosso alimento da semana espiritual. Esse é o nosso alimento que vai nos fortalecendo aos poucos. E ela ainda diz que isso é o que mantém eles firmes. A palavra que eles não só leem, mas que eles vivem na pele. Eles literalmente cumprem a palavra que diz que ela tem que ser escrita nas tábuas do seu coração. E nós temos toda a liberdade, né? E não usamos. Temos tantas ferramentas, né? Por esses dias eu baixei um aplicativo da Bíblia muito legal. Muitas ferramentas eu posso estar utilizando ali. Eu posso estar separando versículos, né? Num lugar à parte. Eu posso estar... Tem uma brincadeirinha de perguntas também. Eu posso estar jogando, né? E a pergunta, né? Eu posso estar buscando as respostas também. Tudo nesse aplicativo. Enfim, temos Bíblias de várias linguagens, né? Temos muitas ferramentas. Temos a internet, que tudo que eu quiser pesquisar sobre a palavra, a internet me disponibiliza. Então, é muito, como é que eu vou dizer? É muito fácil. É muito fácil e é berrante assim a diferença de nós brasileiros, por exemplo, que não temos a perseguição, para um país que nem a China, que eles precisam rasgar as páginas da Bíblia, precisam estar decorando, eles não têm nenhum tipo de ferramenta que a gente tem. Talvez isso, não tem acesso às ferramentas que a gente tem. E talvez por isso eles estão em vantagens, porque eles estudam aquele pedacinho da Bíblia e vão para o joelho, né? Vão para o joelho. E nós não, nós vamos estudar cada vez mais, vamos para o Google, nos aprofundar cada vez mais na palavra, e esquecemos muitas vezes de ir para o nosso quartinho de oração, porque ali que realmente a gente aprende é com o Espírito Santo, é no tete a tete, porque a palavra de Deus diz que a gente deve entrar no nosso quarto, né, com a nossa palavra e orar em secreto, que Deus responde em secreto. E eles utilizam muito dessa ferramenta, né? Eles se escondem no quarto, né, porque eles não têm a liberdade que nós temos, e vão para o quarto, vão para o joelho, e lá Deus responde no secreto, né? E nós vamos para o Google, vamos para a Bíblia, vamos para os aplicativos, vamos para tantos outros lugares, esquecendo do mais importante muitas vezes, né? E essa é uma grande diferença daqueles que são perseguidos e nós que temos a liberdade também muitas vezes. A liberdade, né, que nós temos de expressão nos torna sem expressão nenhuma, não é verdade? Porque eles gravam o máximo que eles podem, né, no seu coração, buscam aquilo, é alimento para eles. Eles precisam tanto daquilo que eles têm gravado no coração. E nós, pela liberdade que temos, pela facilidade que temos de buscar tudo isso, né, pastor? De ter na mão tudo isso. Então é tipo assim, amanhã eu vou pregar, então amanhã eu procuro no Google. Amanhã eu tenho que falar, então eu pego lá. Eu preciso de uma palavra,
Eu vou lá, escolho um grande pregador, coloco uma pregação na televisão, vou lá, assisto, essa palavra falou comigo. Lógico que a palavra de Deus, em qualquer lugar onde ela for ministrada, ela vai falar comigo. Mas, porque eu não busco, porque eu não uso dessa liberdade que eu tenho, né, para poder buscar do Pai uma direção, uma diretriz, uma palavra, uma estratégia para poder aplicar na vida do meu irmão, para poder aplicar na cidade onde eu moro, para poder aplicar na nação, para poder aplicar dentro da igreja brasileira. Nós somos livres demais. E a Bíblia fala que bem-aventurados que não viram nem creram, né? E a gente, com essa liberdade, vê tanta coisa, vê Deus agir de tantas formas. E a gente nunca está saciado, né? A gente vai buscar as informações, versões, ou enfim, ler a palavra e vai buscar uma explicação no Google. Em vez de a gente ir direto lá no quartinho e buscar o entendimento, né, de Deus, diretamente de Deus, a gente vai buscar onde? A gente vai buscar no mundo. Exato. Então, com a nossa liberdade, a gente não tem aquele contato direto com o Pai que deveríamos ter. A gente acesso direto à fonte. não Nós usa. temos direto à fonte e não Nós vamos para a fonte. Preferimos pegar uma revelação de um terceiro do que ter as nossas próprias Dá uma experiências. ajeitadinha, né? Dá uma ajeitadinha, vou mudar aqui uma palavra ou outra para não ser plágio, né? Mais ou menos assim. E o Google é perigoso porque tem muita gente falando muita coisa lá, né? Sim. Verdade. Muitas vezes a gente busca, né, alguma explicação no Google e às vezes quem explicou lá nem convertido né? Conhece às vezes a palavra, mas nem novo não nasceu de novo, né? Como a palavra de Deus diz, né? Que quem nasce de novo é que pode ver o reino de Deus, né? E até mesmo algumas traduções que nós temos são pessoas que traduziram que nem nascido de novo eram. Nem nascido no velho. E esse é o perigo da gente ir para os aplicativos e para a internet, né? Com certeza. Diferentemente deste povo que memoriza a Bíblia, né? Quero abrir um parênteses aqui para isso, para memorizar a palavra de Deus. O ser humano tem uma capacidade incrível de memorizar a palavra Sim. de Deus, né? Eu já ouvi falar de pessoas que memorizaram todo o Novo Testamento já, né? Isso é muito importante, a gente ter, né, vários versículos na memória, né? É muito importante. E também talvez a nossa liberdade também nos prejudica nesse quesito. Com No certeza. quesito de memorizar a palavra, no quesito de estar realmente gravando trechos e trechos da Bíblia. Já ouvi pregadores assim, né, que na pregação eles falavam vários e vários versículos, né? Porque é importante também a gente estar gravando isso. E a nossa liberdade também, eu vejo por mim que a liberdade que a gente tem também me prejudica nesse quesito da memorização, né? Que eu preciso memorizar mais a Bíblia, né? E uma das formas de eu memorizar a Bíblia é pegar e ler uma vez, duas, três. E é o que acontece com o povo que é perseguido, né? Eles não têm a Bíblia toda, eles pegam aquela página, eles memorizam aquela página. Eles precisam memorizar. Eles aquilo precisam, que é só aquele. E daí num outro encontro eles trocam a página. Então eles têm, eu acredito eu que tem muitos que são perseguidos que tem muito mais versículos memorizados do que a gente que não tem essa perseguição. Então, com tudo isso, nós entendemos que nós precisamos, como igreja brasileira, aproveitar a nossa liberdade. Ou perdê-la. Ou perdê-la. Nós precisamos acordar, na verdade. Acordar, né? E a gente que está em cima do altar, nós precisamos levar a igreja a isso, né? Acordar a igreja para a volta de Jesus, porque está muito próxima a volta de Jesus. E com isso a perseguição está vindo e nós precisamos acordar a igreja. Nos acordar primeiro, né?
e depois transmitir essa mensagem para os demais. Esse bate-papo não é para apontar o dedo, né? Não é para dizer está tudo errado, mas sim para encorajar aos nossos irmãos, encorajar aqueles que têm a oportunidade, né, pastor, de estar buscando, de estar frequentando uma igreja. Muitas vezes, mas não precisa disso. Os irmãos perseguidos, eles não convivem com igreja, porque eles realmente não têm essa possibilidade. Porque se você for conversar com eles, tudo que eles queriam era poder se reunir e compartilhar. Isso que nós estamos fazendo aqui, compartilhar as experiências, compartilhar os testemunhos, contar as maravilhas que Deus tem feito no meio deles. Mas muitas vezes eles não têm essa oportunidade. E nós, como igreja, nós temos essa oportunidade e muitas vezes não aproveitamos. Então esse bate-papo, esse tema realmente não é para apontar o dedo, mas sim encorajar. O que você tem feito com a sua liberdade? Será que você está no caminho certo? Como você tem se movido como igreja em favor disso? Eu acho que isso é uma boa reflexão que fica para nós mesmos como igreja, tirar um tempo a pensar. Será que eu tenho feito realmente aquilo que é para fazer? Ou eu tenho só deixado as coisas levar? Será que nós temos será que a liberdade que nós temos não vai ser preciso ser tirada para que a gente entenda o propósito? Isso mesmo, são tudo perguntas que a gente deixa para você em casa tirar um tempinho, pensar e refletir no que você tem feito como igreja, como eu tenho feito, cada um de nós temos se posicionado, e saber que uma hora ou outra essa perseguição física pode chegar. Pode chegar. Obrigado, pastora Márcia, Mariela, pastor Sandro. Daqui a pouco a gente volta com a parte 2. Mais de 340 milhões de cristãos sofrem perseguição severa por simplesmente crer que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Não têm seus direitos de liberdade religiosa garantidos. São forçados a deixar suas casas ou empregos por medo da violência que podem avançá-los. São agredidos fisicamente ou até mesmo mortos por causa de sua fé. São presos e interrogados por diversas vezes, torturados por se recusarem a negar Jesus. A conversão ao cristianismo em alguns países é terminantemente proibido devido aos governos e grupos extremistas que impedem eles de propagar a sua fé. A perseguição existe. A igreja perseguida existe. Coreia do Norte, Colômbia, Afeganistão e tantos outros. A igreja perseguida precisa da nossa oração, igreja. Pai nosso que estás nos céus, יתקדש שמך. ליאתי מלכותך. Your will be done on earth as it is in heaven. எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும். Und vergib uns unsere Schuld, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Mas livra-nos del mal. porque teu é o reino, Und die Kraft והתפארת לעולמי עולמים. אמן. Amen. 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 amém. Amen. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti.
seu amor dura pra sempre. O seu amor dura pra sempre. O seu amor dura pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Então, voltando ao que nós estávamos conversando antes, sobre a igreja perseguida e sobre como está acontecendo nos tempos atuais, no século XXI, com o avanço das tecnologias, existe outro espaço sendo muito afetado mundialmente, que é o mundo digital. Através desse mundo digital, nós temos hoje também a perseguição digital. Na medida em que o Evangelho é pregado em todas as nações, se espalhando pelo mundo, a perseguição o acompanha por meio desse meio que é o mundo digital, através da internet, através das redes sociais, né? Até mesmo pelos canais, pela mídia que está aí, né? Que na verdade a televisão, os jornais, os canais televisivos, eles não mostram de fato o que acontece. Até porque os canais têm canais televisivos que não podem entrar em determinados países, eles são proibidos. Então muitos dos jornalistas que vão lá para fazer alguma reportagem sobre aquele local, eles não são liberados para fazer, e muitas vezes eles também são perseguidos, sofrem agressões e acabam tendo que ser deportados ou mesmo são torturados, presos lá, na qual a própria embaixada brasileira tem que intervir para trazer de volta, e quando conseguem, né? O risco da perseguição digital tem crescido também, e muito, através do extremo monitoramento e vigilância por parte de alguns governos. Não é todo governo que tem liberado o uso das mídias digitais dentro do país. Então existem alguns países que o governo ele controla o uso da internet, controla o uso da televisão, o uso do rádio, dos jornais, dos canais. Então isso também impede que as pessoas tenham um meio de comunicação, de se comunicar e ter conhecimento daquilo que está acontecendo de fato no mundo. Um exemplo disso é a China, que é um dos países que está na lista dos países, né, que mais perseguem cristãos pelo mundo. Eles têm um total controle da população em relação ao uso das mídias digitais. Nesses países, declarar o nome de Deus e colocar Jesus Cristo acima de tudo é uma afronta ao governo, aos líderes e governos políticos.
Pior ainda é a situação de alguns países onde vivem totalmente isolados do mundo. Os cristãos vivem como prisioneiros num campo de trabalhos forçados, nas piores condições que se pode imaginar. Nesse caso, a mídia ela não mostra a realidade do que de fato acontece, ou então acaba distorcendo as informações do que está acontecendo, porque as redes de televisões desses países, elas são aliadas ou são redes que são, né, de uso do governo. Então o governo é que diz se pode ou não pode ser veiculada tal informação. Esses países são os mais fechados para o mundo. Muitos jornalistas, como eu já falei, que ousaram dizer a verdade perante os demais, perante os governos, perante as mídias, eles foram executados como criminosos perante toda a população, sem nenhuma dó e nem piedade. A palavra, lá em Mateus 24:9, ela fala que a perseguição aos cristãos é o cumprimento da profecia que Jesus nos deixou. Ele havia dito que nos finais dos tempos, cristãos seriam odiados em todas as nações. Por que seriam odiados? Porque iam se render e iam declarar que só o Senhor é Deus, que só Jesus salva, que é Jesus que ama, que é Jesus que cura, que é Jesus que liberta, que é Jesus que pode sarar as nações. Dependendo dos critérios utilizados, ou de que instituição usar como fonte de informação, que é usado no Brasil como IBGE, ou alguns institutos de pesquisas nacional ou mundial, nós temos atualmente de 193 a 206 países em todo o mundo. Porque ano após ano tem países que estão se emancipando ainda, né? Que estão se tornando independentes. E em 73 países não há liberdade de religião. Eu sempre olho para o Brasil que aqui existem vários tipos de culturas, várias formas de a gente expressar a nossa fé. Nós temos liberdade para isso. Nas outras nações, apesar da liberdade, há vários movimentos contra o cristianismo. A Bíblia nos diz que essa falta de liberdade se estenderá por todo o mundo. Quando se fala em todo o mundo, logo chegará a nós. E a gente vê que as coisas estão começando a se estreitar dentro do nosso país. E no final dos tempos, o ódio pelos cristãos será praticado de uma maneira global. Assim, pouco a pouco, foram se estabelecendo as interpretações que a maioria e os mais poderosos acreditavam ser as corretas. Isso seria o quê? Uma inversão de valores, que a gente já está vendo acontecer isso na sociedade hoje. Os que defendiam pontos de vista diferentes e não aceitavam a decisão conciliar eram chamados de hereges e perseguidos pelos demais cristãos. Por outro lado, os cristãos também sofreram perseguições por parte dos não cristãos. As mais sangrentas foram ordenadas por imperadores romanos, como Nero, Décio e Diocleciano. Os cristãos eram acusados de trair Roma, pois se negavam a realizar o culto imperial. Muitos cristãos morreram durante as perseguições, foram chamados de mártires, que em grego significa testemunhas. Há representações de santos mártires nas igrejas católicas e até hoje se venera sua memória. Apesar das perseguições, o cristianismo foi se espalhando e ganhando seguidores em todo o mundo romano. No século IV, era o grupo religioso mais ativo e organizado. A perseguição do cristão se cumpre na palavra de 2 Timóteo 13:12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É mister que isso tudo aconteça. É necessário que isso tudo aconteça. É a palavra de Jesus que Ele deixou pra gente. Tudo que nós precisamos está ali. Todas as dicas que Jesus falou que ia acontecer está ali. Muitos dos nossos irmãos,
Paulo, outros mártires sofreram perseguições que nós não conseguimos ter noção do que eles passaram para nós termos a igreja hoje. Estou falando do Brasil, estou falando de Indaial, estou falando de Santa Catarina, do meu bairro, da minha cidade, do meu local, que é o meu mundinho, que é a minha casa. E o que nós temos feito por essa liberdade que nós temos hoje, né? Por todo esse amor, todo esse cuidado de nós podermos ainda ter a nossa Bíblia e podermos conversar com o Pai, Ele falar com nós através da palavra dEle, que é a Bíblia, né? Nos ensinar, que nós falamos com Ele, mas Ele fala com nós através da palavra dEle. O que nós temos feito? O sangue dos mártires é a semente da igreja hoje. Voltamos com o bate-papo e a Débora acabou de terminar a história dela, a história da igreja perseguida, a história da perseguição, com uma frase que traz uma boa reflexão. O sangue dos mártires é a semente da igreja hoje. O que é ser mártir? É uma pessoa que sofre tormento ou a morte pela defesa de seus ideais. Isso é ser um mártir. E eu quero trazer para nós conversar um pouquinho sobre os nossos mártires, aqueles que foram a semente para nós hoje estarmos aqui. Pastora Márcia. Bom, queridos, se o sangue dos mártires é a semente da igreja de hoje, a gente tem outra pergunta para fazer, né? Que semente é essa? E o que estamos fazendo com ela? Porque a semente dos mártires hoje é a igreja de Jesus. Então é eu, é você, é cada um de nós. Mas aí eu pergunto, nós sabemos que semente é essa? Que semente que foi plantada no meu coração? Qual foi o propósito dessa semente? E o que eu estou fazendo com ela? Ou seja, o que eu estou frutificando dessa semente? Né? Se eu sou o fruto, que fruto que eu estou dando? Qual é o fruto que o sangue dos mártires geraram em mim? Né? E um dos maiores exemplos que a gente tem é Estevão. Não é verdade? Estevão foi um mártir que foi apedrejado até a morte pelo ideal que ele tinha dentro dele de propagar o Evangelho de Jesus, de não negar Jesus, de falar do amor de Jesus. Não é verdade? E qual foi o alcance, né, deste sangue derramado? Eu digo que o alcance de Estevão foi Paulo, não é verdade? Que estava aos pés, as roupas de Estevão foram colocadas aos pés de Saulo, mais tarde veio a ser Paulo, não é verdade? E os próprios discípulos que estavam juntos, dentro de um lugar só, presos, engessados, e por causa da perseguição, por saberem que um tinha morrido, eles também poderiam morrer. O que eles saíram se espalhando, foi um para um lado, outro para o outro, e cada um saía falando do amor de Jesus, cada um saía falando, né, do que Jesus fez, alcançando, libertando, discipulando, ensinando. E isso foi se propagando até os dias de hoje. Então eu digo que ser um mártir tem um propósito. Agora eu pergunto, o que nós hoje fazemos com este fruto que foi lançado em nós? Que a semente que foi lançada em nós, não é verdade? Que semente o sangue dos nossos mártires está produzindo? Hoje nós temos muitos mártires. Agora, o que eles estão, o que está gerando na igreja? Né? Qual é o fruto que está sendo gerado na igreja? Sim, isso é muito interessante, porque os mártires, o sangue deles foi a semente. Nós somos o fruto dessa semente. Mas que fruto estamos dando? Exatamente. Que fruto sou eu e que fruto é você? Na verdade, no modo geral, né, se a gente olhar para a igreja brasileira, por exemplo, né,
Tem muito cristãos que dá a sua vida pelo Evangelho, né? Mas a grande maioria dos cristãos hoje, a gente percebe que vive um cristianismo superficial. Eu louvo a Deus pela vida dos mártires, porque a convicção deles, que eles tinham, talvez seja bem maior do que a nossa. Por quê? Porque eles não se importaram de entregar a própria vida por esta causa. E eu acredito que a gente não tem essa coragem. Talvez é porque a nossa convicção não seja a mesma deles. Talvez a convicção que eles tinham era muito maior do que a nossa hoje. Mas tem muita gente boa no nosso meio, muita gente que doa-se, né, de coração verdadeiramente a esse Evangelho, né? Apesar de que a gente olha nos noticiários, olha na TV, ouve as pessoas falando de muita gente má no nosso meio, né? Muita gente que prega o Evangelho, mas por interesse próprio, por conveniência, por muitas coisas, menos a verdadeira causa, né? E isso mancha muito a identidade da igreja. E os mártires que morreram lá no passado, eles tinham uma convicção de que Jesus valia a pena mesmo morrer por esta causa, né? Eu ouvi uma frase muito interessante uma vez, que se tu não tens uma causa para morrer por ela, então do que adianta viver, né? O Evangelho é assim, né? Se tu não acredita no Evangelho, então do que adianta pregar o Evangelho, né? É isso. E a semente, os mártires, como semente, eles estão aqui, eles estão aí por um propósito, né? Para cumprir o propósito que Deus tem, né? Estevão morreu para cumprir um propósito. Deus queria a vida de Saulo, então o sangue dele foi a moeda, né? Para que a vida de Saulo fosse salva. E os mártires, eles acreditam nessa causa, eles acreditam nas vidas, nas pessoas, não nas coisas, né? Eles morrem por amor às vidas, né? Jesus deu seu sangue por mim, por ti, para que a gente pudesse ter essa liberdade que nós temos hoje, né? Por amor. E será que nós estamos produzindo esse amor? Nós, como frutos dessa semente, nós temos espalhado esse amor, nós temos dado uma resposta, dado essa resposta de amor. Quando a gente fala de mártires, né, como você explicou, né, do que o mártir é aquele que é perseguido e morre por uma causa, não é verdade? Jesus morreu por uma causa, mas nós continuamos tendo muitos mártires hoje que estão morrendo por uma causa, né? E se o sangue desses mártires é o fruto da igreja hoje, eu pergunto aonde nós estamos, é a semente da igreja hoje, eu pergunto aonde a igreja de Jesus está colocando essa semente. Será que essa semente está sendo implantada em corações humanos? Será que está sendo implantada para alcançar o perdido? Será que está sendo implantada para alcançar o perseguidor? Ou a igreja tem se preocupado em implantar nos seus templos, nas suas estabilidades, nas suas finanças? Não é para a gente pensar? Em que terra essa semente foi plantada ou está sendo plantada? Porque se nós somos o fruto, se os mártires são a semente e nós somos o fruto, que tipo de terra? Nós somos que não está frutificando. Ou frutificamos, né, de uma forma que não tanto quanto deveríamos frutificar, né? Eu vejo assim. Os mártires daquela época
foram a semente dos frutos que somos nós hoje. E a igreja perseguida de hoje, ela é mártir, que vai trazer um fruto para a igreja de amanhã. Mas como que ela vai trazer esse fruto se nós não estamos pegando a nossa semente e depositando numa nova terra, que é a nova geração? Será que nós estamos plantando na nova geração essa semente? Que a palavra diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando chegar a hora ela não vai se desviar do caminho. Mas como que ela não vai se desviar se nós não estamos plantando nelas essa semente? Porque os mártires de hoje estão morrendo e estão lançando, o sangue deles está lançando essa semente para a igreja de amanhã. Será que essa igreja vai estar preparada para frutificar? Isso, e mais indo além das crianças, nós precisamos preparar a terra, né, para essa semente. É verdade. Se a gente for perguntar para os nossos irmãos perseguidos, né, o que eles querem, se eles querem que a perseguição pare, ou se eles querem que a gente tire eles de lá, eles vão dizer que não, né, Neto? A gente já ouve muitos testemunhos que voltaram, saíram e voltaram porque eles tinham que alcançar mais pessoas. E eu ouvi um testemunho uma vez de uma pessoa contando uma história. E ela disse que esse cristão, ele foi preso e fizeram várias torturas com ele, para que ele negasse Jesus, e ele não negava. Então o carcereiro dele, né, da prisão, resolveu trazer a mulher e o filho. E colocaram na frente dele e colocaram uma arma na cabeça do filho e perguntaram para ele: ou você nega ou nós matamos o teu filho. Aquele menino de apenas, ele deveria ter mais ou menos uns 8 anos, olhou para o pai e disse: papai, não negue Jesus. E o carcereiro matou aquele menino. E depois foi para a mulher, e a própria mulher falou para ele: amor, não negue Jesus. E ele matou a mulher. E quando o carcereiro chegou com um revólver na cabeça daquele cristão e mirou e disse: você nega Jesus? Ele disse: eu não nego. Ele atirou. Só que quando aquele mártir morreu, aquele carcereiro, ele caiu de joelhos em terra e ele reconheceu Jesus. E ele passou de perseguidor a ser um perseguido. E ele é que dava o testemunho. Gente, isso, a semente tem um propósito para ser lançada. Ela precisa frutificar. Então nós temos muitos mártires morrendo, lançando essa semente na igreja. E a igreja tem sufocado a semente em vez de gerar fruto. Como será a igreja de amanhã? Eu me preocupo, sabe? Eu me preocupo com os meus netos, eu me preocupo com a nova geração que está aí. Como será se a igreja de hoje não aprender a ser o fruto que tem que ser, lançar esse fruto? Como que vai ser amanhã? Que pessoas nós vamos ter? Que mártires nós vamos ter amanhã para a igreja continuar, enquanto Jesus não volta? Eu creio que Jesus está às portas e está voltando, mas até lá, até que Ele venha, o que a igreja de Jesus tem feito com a semente que os mártires têm lançado? Onde nós estamos depositando essa semente? Em que terra nós estamos depositando essa semente? A igreja perseguida de hoje é o mártir. Eles são mártires. São mártires, porque eles estão morrendo por uma causa. Qual causa nós estamos dispostos a morrer? Será que nós estamos dispostos a ser mártires? Aí entra também naquele assunto da liberdade, né? A nossa liberdade nos prejudica nesse quesito também. Verdade. Porque nós temos a liberdade, né? Não existe um soldado aqui no nosso país que vem entrando por essa porta e vem ameaçando nossas vidas, né? E nós temos grande liberdade em relação a isso. E por isso talvez a gente não morre pela causa, ou pelo menos não entrega a nossa vida
vida pela causa, né? Por causa da nossa liberdade que nós temos no nosso país. Eu estava pensando nisso, porque somos fracos, né? Nós somos fracos porque não temos isso. E se nós não acordar hoje e já somos fracos, como vai ser a nossa geração amanhã? Será que eles vão suportar a perseguição? Eu só tenho uma coisa a dizer com tudo isso. Nós deveríamos todos os dias, dar uma grande salva de palmas pelos mártires que têm morrido por amor do Evangelho. Pessoas que entenderam a causa. Que entenderam a causa. Entenderam a causa. Qual é a minha causa? Qual é a causa da igreja brasileira? Qual é a causa dos filhos de Deus? Nós queremos terminar com essa pergunta, né? Para cada um que assiste. Qual é a causa que você tem lutado? Será que você estará disposto a ser um mártir? Pode ser que o Brasil nunca sofra uma perseguição física, como a Eritreia, a Coreia do Norte esse ano completa 20 anos que está no primeiro lugar, como o país mais perseguido, mais fechado. E o porquê que a igreja perseguida pede para a perseguição não acabar? Para que aqueles que perseguem se tornem perseguidos, assim como foi Paulo, para que eles entendam essa causa, porque eles são perseguidores por causa da causa que eles acreditam ser certa. Eles também lutam por essa causa, não sendo a certa, não sendo a verdadeira, mas é para isso que os irmãos da igreja perseguida estão lá. Uma pessoa que eles conseguem trazer já valeu a pena, é a semente dando fruto. O propósito deles é esse. E às vezes a gente está disposto a morrer por tantas coisas, né? Se dedicar talvez até uma vida inteira por coisas que vão ficar aqui, né? Hoje a gente vê muitas pessoas correndo atrás de bens materiais, por exemplo, né? São dispostas a morrer, né? Perder sua saúde, perder às vezes até a família por causa de um bom salário, por causa de uma boa casa, por causa de um bom carro, né? E as pessoas estão dispostas a morrer por isso, mas a causa do Evangelho não, a causa do Evangelho é diferente. A resposta é eterna. O valor que tem uma vida a palavra de Deus diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. E muitas vezes a gente não está disposto a morrer por uma vida que é tão preciosa para Deus, que é tão rica para Deus, né? Que se a gente morrer por uma pessoa, né? E essa pessoa se converte, meu Deus, a gente ganha uma vida, ganha uma geração. O valor, estou colocando aqui o valor que é uma vida, né? É muito importante, e as pessoas estão dispostas a morrer por várias coisas e não querem morrer pela causa do Evangelho, né? Pela semente do Evangelho, por uma vida que vale mais do que o mundo inteiro, e a eternidade, né? O valor que tem para a eternidade uma vida, né? Um bem material não tem valor nenhum, acaba aqui, né? Após a morte não tem mais o bem material, mas uma vida não, a vida é a eternidade. Se trata-se de um reino, o reino de Cristo, trata-se de uma eternidade. E me veio algo agora, não somos perseguidos dessa forma, mas não estamos dispostos nem a morrer para nós mesmos, né? Que dirá pelo Evangelho? Não estamos dispostos a morrer para nossa vontade, para que a gente possa alcançar aquela vida ali? Não precisamos morrer fisicamente, mas matar a nossa vontade, matar os nossos desejos, nossos caprichos, nos negar, para que aquela vida que está ali, o nosso vizinho, o nosso colega de trabalho, nosso colega de classe, para que Deus possa alcançar a vida destes. Muito sério. Então nós precisamos repensar, né? O que nós estamos fazendo, né? Com
com a semente dos mártires. Nós somos o fruto, né, dessa semente. Então a igreja brasileira precisa repensar nesse quesito também, o que nós vamos fazer pela igreja de amanhã, né? Se nós não semearmos, não vai ter igreja de amanhã, né? A palavra de Deus diz que tudo que nós semearmos, tudo que nós colocarmos na terra vai brotar, vai semear. Então a pergunta, né, o que nós estamos fazendo para a igreja depois que a gente fechar os olhos, que a gente partir com o Senhor? Que igreja que nós vamos deixar, né? Qual é o legado que nós vamos deixar para a próxima geração? Se nós estamos dispostos a morrer para uma geração ou se nós não estamos dispostos a morrer. A igreja, né, a igreja de Cristo depende daquilo que nós vamos fazer. O legado que nós recebemos é um legado que a gente vai transmitir para a próxima geração. Nós recebemos de uma geração, né, vamos fazer a nossa parte e vamos entregar para uma geração lá na frente, para os nossos filhos e, enfim, para a geração que está vindo aí. Então, se nós não nos entregarmos verdadeiramente por essa causa, se a nossa geração não olhar para nós e ver que a gente está disposto a morrer por esta causa, certamente eles também não vão estar dispostos a morrer. Agora, se eles verem a gente nos doando por esta causa, por a causa do Evangelho, se eles olhar para nós e ver nós como exemplo, certamente eles vão seguir esse exemplo. Não é, pastora Márcia? A semente precisa ser plantada nessa nova terra. Eu digo assim, eu estava pensando agora que, como o Neto falou, a perseguição está às portas da nação brasileira. Nós já temos países que fazem divisa conosco, que estão passando por perseguição. E se nós não estivermos dispostos a morrer pela causa do Evangelho, nós vamos nos tornar mais um país perseguido para perder essa semente, perseguido para perder esse fruto que o Senhor Jesus lançou, que foi o sangue dele sobre as nossas vidas. Jesus morreu por uma causa. Ele morreu por mim, ele morreu por você. Não é verdade? E se nós, como igreja, não morrermos por essa causa, do que adianta viver, né? Do que adianta viver para os caprichos desta vida é muito pouco, né? Essa vida nos oferece muito pouco, né? Perto de uma eternidade, perto daquilo que Deus tem preparado, né? A palavra de Deus diz que nem um olho viu, nem um ouvido ouviu aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, a gente gosta de riquezas, né? Então, por que não essa riqueza, né? A riqueza é eterna, as verdadeiras riquezas, a riqueza que Deus tem preparado para os seus filhos. Então, é uma causa, sim, que vale a pena morrer por ela, vale a pena nos entregarmos, nos doarmos, né? Servir a esse reino, um reino eterno, né? Não se calar. Não se calar, pregar o Evangelho a toda criatura. Foi uma mensagem fora de tempo. Exatamente. Mais agora, né? Porque Jesus está às portas, então é necessário a gente nos entregar por esta causa, por uma causa eterna. Porque trata-se de vidas, não trata-se de ouro nem prata, né? Nem de uma casa melhor, nem de um carro melhor, mas sim trata-se de um reino eterno. E esse reino está muito próximo da gente. Eu acredito que talvez nessa geração, ou talvez na geração dos nossos filhos, Jesus volte. E o que nós temos feito por esta causa, por esse tesouro, né, que Deus tem preparado para os seus filhos. O cristão perseguido ele é perseguido fora do seu país. Não é verdade? Salvo alguns que lá se convertem e que perdem a vida, porque mudaram, porque aceitaram, né, esse Evangelho. Então, se todo o cristão perseguido ele está fora do seu país, será que a nossa nação brasileira vai ter que esperar vir alguém de fora para nos ensinar? Será que a nação brasileira, será que a igreja de Jesus Cristo, a igreja brasileira, ela vai ter que se tornar
perseguida. E será que nós vamos ter mártires a pagar um preço por nós? Nós vamos ter que esperar pelos mártires de fora. Essa é a pergunta que fica. Quem está disposto a ser mártir pela causa do Evangelho? A gente quer terminar com essa reflexão. É um assunto que dá para fazer várias vertentes, né? Quem sabe um vídeo sempre para conversar um pouquinho sobre a perseguição espiritual, psicológica, porque a perseguição física nós não sofremos ainda. Pode ser que amanhã ou depois mude a história, né, pastor? Como chegou na Colômbia, pode ser que chegue no Brasil. Está se aproximando, mas nós sofremos sim perseguição psicológica, perseguição espiritual, perseguição até mesmo religiosa no nosso país. Então quem sabe um dia a gente senta para conversar um pouquinho sobre tipos de perseguição. E eu quero pegar a deixa da pastora Márcia. Eu quero terminar esse bate-papo dos mártires dando uma salva de palmas para todos os mártires que já passaram, que hoje nós somos a semente, e para aqueles que estão sendo mártires nos 50 países que são relatados perseguidos, fora aqueles que ainda não entraram, que ainda não foram reconhecidos como países perseguidos. Uma salva de palmas para esses mártires. No
cadeias quebrar, cadeias quebrar. Olá, mais um domingo do DIP, mais um domingo aonde não só nós, mas muitos dos nossos irmãos em todo o lugar do mundo se predispôs a levar um pouquinho para você do que é a igreja perseguida. E o do quanto os nossos irmãos fora, nos países onde eles não têm a liberdade de expressão de fé, sofrem e precisam da minha e da tua oração. Espero que essa programação que foi programada para ti possa alcançar o teu coração, possa esclarecer o teu entendimento e nos preparar, porque a perseguição, ela não está tão longe quanto a gente pensa. Então eu espero que a minha oração e a tua oração, ela não se limite a um único dia no ano, mas sim todos os dias em prol dos nossos irmãos, para que eles permaneçam firmes no Evangelho do Senhor. Um beijo no teu coração e até o ano que vem.